Olá! Mais um capítulo do meu programa Mil e Uma História. Gente, eu tô trazendo tanta gente especial, tanto convidado maravilhoso, e eu tô conhecendo eles pessoalmente. Cada dia me sinto privilegiada, gente. Bom, eu estou aqui com dois convidados maravilhosos. Primeiro, Herbert de Souza, jornalista, apresentador do Aqui Agora, radialista, pai, querido, tem muita história boa para contar, muita curiosidade, muita história inusitada, gente, que acho que ele nunca contou, ele vai contar aqui, ó, no Mil e Uma Histórias. Que delícia recebê-lo. Também estou recebendo um apresentador maravilhoso, Pedro Mendes, que também ele apresentou um jornalismo, mas também ele tem um certo jeito de apresentar um pouco mais leve. Ele tem um bordão 1000 volts. 1000 volts, gente. Eu vou trocar ideias com o Pedro e vai contar histórias também inusitadas aqui no meu programa Mil e Uma História. Gente, eu tô com gente poderosa aqui, tô nervosa, mas vai sair muita história boa. Vamos lá? E é sobre isso. Mil e Uma História começa agora. Herbert e Pedro, eu tô muito feliz em recebê-los aqui no meu programa e muito curiosa, né? Porque o programa é sobre histórias inusitadas, engraçadas e até envolventes para a gente poder influenciar, né? Para a gente ser influenciado com coisas boas e engraçadas. O Herbert tem um vasto conhecimento e ainda fala que está aprendendo, né, Herbert? Estou muito feliz em receber você. A gente estava falando do Paulo Lopes, né? Que eu também fiz rádio com o Paulo Lopes, um querido. Foi ele que foi o meu padrinho. Ele sempre fala para mim, não sou, você é o meu padrinho, Paulo Lopes. Mas enfim, Herbert, que bom que você está aqui comigo. Mili, prazer imenso estar aqui no seu programa Mil e Uma História, ao lado do Pedro Mendes, que também faz um trabalho bacana. Ao seu lado, cumprimentar você aqui nesse canal maravilhoso. Eu quero cumprimentar o Guilherme Stoliar, o meu eterno presidente, eterno diretor, quando eu passei no SBT, Mili, parabenizar você, toda a sua equipe, desde o Braga, a Kika, a Jéssica, o João. Agradecer a todos vocês, principalmente pela grande audiência, que eu sei que a cada vez mais essa televisão, esse canal, está conquistando, e muito feliz de estar aqui com você, ao lado do meu filho Herbert Júnior, que sempre está do meu lado. Muito bom. E como você falou aí no início do programa, Paulo Lopes é uma referência, né? Claro que não é ele que está sendo entrevistado, mas quando você falou do Paulo Lopes, lembro de você lá na produção, correndo, e o rádio é a escola de tudo isso, né? O rádio, tudo começa com o rádio, mas quem sabe tudo não sabe nada. A gente está sempre Boa frase. aprendendo. Quem sabe tudo não sabe nada, né, Pedro? É muito importante. Muito obrigada você estar aqui. Imagina, Tô feliz. Eu tô mais ainda. É uma oportunidade única e singular de estar aqui no seu programa. Obrigada. Ainda mais com esse pessoal fantástico, o Herbert aqui, que é referência. Todos aqui, o Braga, meu diretor também, que eu adoro, uma pessoa maravilhosa, a Kika, todos vocês estão aí. Ele é difícil, não é, Pedro? É difícil, mas ele é muito profissional, mas né? É demais. É muito profissional, muito bacana. E contando as nossas histórias de vida para que possa impactar outras pessoas que estão em casa também. E histórias engraçadas também, porque a gente que tá nesse meio de comunicação, a gente passa por cada coisa, né, Pedro? O comunicador, ele é um louco, né? Ele é fora da casinha, ele é diferenciado. As pessoas querem ser normal numa coisa que é totalmente louca. A comunicação é maluca. Isso. É por isso que nós somos escolhidos por Deus para trilhar esse caminho da comunicação, para levar a mensagem para as pessoas que estão em casa. Não, isso é muito bacana. E é bacana porque, assim, a gente estava falando que quando a gente está gravando, produzindo, é uma coisa, mas a hora que está pronto o material e é visto pelo público, aquilo dá uma influência, assim, para o bem, para direções, para as pessoas, né, entenderem um pouco o que está acontecendo nesse mundo. A gente passa tudo isso, né, Pedro? Exatamente. Mudamos vidas de pessoas, transformando. Exatamente. Transformando, porque a nossa energia, graças a Deus, sempre Deus que nos ilumina. Muito. A nossa energia, a dedicação do que você está fazendo aqui com essas histórias, alegrando corações de pessoas que às vezes estão num momento muito difícil da vida. Exatamente. Agora, Pedro,
eu sei que também você tem um humor bem assim, legal de passar suas reportagens. Você tem alguma história engraçada? Eu fiquei sabendo de uma história de caixão. Ah, o velório, né? Velório. Conta pra gente aí, né, Herbert, pra gente entender isso. Uma época que eu tava procurando patrocínio e para as coisas que eu fazia. O Herbert sabe muito bem disso, a comunicação é difícil, porque às vezes a gente luta e não entra dinheiro. Não é fácil, não é um mar de rosas. E eu estava fazendo muitos projetos naquela época e eu queria que tivesse um patrocinador me apoiando. Aí eu tive a ideia de fazer um velório na frente do Teatro Municipal. Verdade? No teatro? Um reality show que chamava Velório. Aí eu ia colocar as pessoas dentro do caixão e quem ganhasse ia ganhar o verdadeiro enterro quando a pessoa falecesse. Não, você tá brincando. Foi muito louco. E aí, mas vocês fizeram toda a produção lá e Primeiro eu fui correr atrás de funerária pra ver se alguém apoiava essa ideia maluca. Uma ideia totalmente fora dos parâmetros. Aí eu peguei minha moto, fui atrás de uma funerária, bati na porta, o cara falou, não, essas coisas de... Sai daqui, essa coisa de filmagem. Na rua, não faço. Fui em outro, também não faço. Fui em outro, também não faço. Aí eu fui em um, quando eu bati na porta dele, ele falou, eu adoro fazer essas maluquices. Que bom. Vou emprestar os caixão. Aí? Aí a gente foi ver os caixão. Foram quantos? Dois, três? Não, foi 5 caixões. Pelo amor assim. de Deus. Então, quer dizer, o teatro ficou com uma visão fúnebre. Quando tirou o primeiro caixão no Teatro Municipal, que a gente puxou o caixão do carro, que sensação. A galera fez assim, ó. Verdade! Todo mundo queria participar? Todo mundo queria olhar o que ia acontecer ali, né? Olha, se fosse na época, vou entrar um pouco aqui, se fosse na época do Aqui Agora, certamente estaríamos lá para fazer a reportagem, porque é algo diferente. Uma bela sacada, como é uma bela sacada o nome do teu programa. Verdade. 1001 História. Chama atenção, né, Herbert? 1001 Noite de... Não tem essa música? Tem também. Do Netinho, acho. Legal. Segue na linha aí. Tá muito Mas e aí, chegaram os caixões e aí? Chegou os caixões, aí eu já tinha alguns participantes pré-programados que foram muito difíceis de convencer, porque a entrada de caixão não é fácil. Não é fácil. Não, ninguém quer fazer isso, né? Ai, que engraçado, né, a gente... Eu sou atriz, né? Eu nunca fiz um papel, né, de estar dentro do caixão, mas eu sempre falo, eu tenho uma amiga em comum, que eu falo assim, se você morrer primeiro que eu, pelo amor de Deus, me dê a senha do seu celular, que eu preciso do seu celular. Então a gente sempre brinca, porque tem um meme, né, que fala sobre isso. Mas eles me enganaram, porque eram 4 caixões e 4 participantes. No dia que eu coloquei os caixões lá, faltaram 2 participantes, desistiram. Aí ficou 2 caixões para colocar pessoas. Eu não tinha ninguém para colocar. Aí eu fui oferecendo para as pessoas entrar dentro do caixão, ninguém queria. Eu falava, ó, R$50. Não, 50 não é. Nem dinheiro, não. R$100. Porque eu tinha que começar o programa, tinha que começar a gravar. Aí teve um lá que eu falei assim, ó, te dou R$50. Ele falou, me dá R$50 e um litro de cachaça. Eu falei, agora então. Não, você tá brincando. Um morador de rua, ele entrou dentro do caixão, pior que ele passou mal dentro do caixão. Que aquele caixão que tampa, né, fica o vidro. Nossa, ele ficou deitado sensação assim. horrível. Eu tenho até uma foto desse cara assim, ele ficou assim, ó. Verdade. O bicão assim, eu falei, morreu. Aproveitou já a situação. E eu tava de padre também, né? Eu tava trajado de padre, né? Porque era algo que você ia fazer para poder fazer um programa. A gente fez toda uma ritualística. Aí depois desse velório foi muito bacana, porque deu muita repercussão, saiu nos jornais. Aí a Cristina Rocha, do SBT... Isso que eu queria saber. A Cris, ela chamou a gente para fazer ao vivo lá no programa dela. Aí ela entrou dentro do caixão também. Ela entrou? O diretor dela brigando, um mexicano. Você conhece o diretor dela, né? Ele brigou, falou, ó, você tem que entrar. Ela falou, não entra, não, você vai entrar. Aí eu comecei a cantar uma música fúnebre e entrei com ela no programa, foi sensacional. E aí esse cara que ele viu que eu tava procurando patrocínio, o próprio dono da funerária começou a me patrocinar. Que legal! Bom, mas faz parte do comércio, né? Foi bem interessante esse daí. Mas eu fiz vários, eu não fiz só esse. Eu fiz um monte. Tem o São Paulo Fashion Week, eu fiz o Mendigos Fashion Chic na Praça da Sé. Não acredito. Coloquei um tapete vermelho. Personagem lindo. Eu amo essas coisas, gente. Liguei pra todo mundo, pra prefeitura, ninguém autorizava, né? Não, isso aí não dá pra fazer. Isso aqui a gente não deixa. Aí eu peguei, comprei um tapete vermelho, enrolei o tapete, coloquei o tapete vermelho na frente da polícia militar, assim, ó. Falei, vou colocar logo na frente da polícia, porque aí os caras falaram, deve ter autorização, né? Não tinha nada. Não tinha. Aí a gente foi pegando os moradores e falando com eles, quem queria participar para desfilar. Sim. Aí começou a chegar várias emissoras de televisão. Nossa, quem participou, quem idealizou essa história comigo foi a E-Socialite
carioca que falecida já, que ela participou da Fazenda, a Heloísa Faisal. Ah, ela verdade. É filha do Olímpio Faisal, o dentista dos famosos lá no Rio de Janeiro. Sim. Ela veio pra cá, participou comigo. E aí ela te ajudou a mexer em tudo. Ajudou. É que quando você vai fazer uma coisa que não tem controle, é difícil você controlar, né, as Exatamente, pessoas, né? é. Então vai aparecendo doido de tudo quanto é jeito. Nossa. E morador de rua, você tem que ser muito delicado pra trabalhar com eles, porque senão você pode também ofendê-los. Sim, porque sim. são pessoas porque é uma opção que eles têm não tem lá nada na a perder, rua. né, Herbert? Exatamente. Você sabe disso. As pessoas já estão ali por aquela opção, mas foi muito legal. No final, participaram mais de 30 moradores de rua. A gente fez uma... Aí depois eu tive que morar na rua 3 dias pra fazer uma matéria, morando, sentindo na pele como eles moravam. Foi muito louco. Aí eu fui morar na rua, Pedro, mas eu levei um cartão de crédito. Mas eu fui, tive coragem. Mas quanta história, Pedro. Tem um monte, coisa, né? tem Na área da coisa. comunicação a gente não para, muito interessante. né? Você se lembra de alguma coisa, de algum entrevistado que você teve que te deixou embaraçado no microfone? Deixa eu te falar, o rádio tem muitas histórias. Então. E eu comecei no rádio como sonoplasta. Eu escrevendo livro e começo mais ou menos por aí. Então a gente aprendeu de tudo um pouco no rádio. Sim. Eu queria ser locutor, cheguei para trabalhar para ser locutor, com a vontade de ser locutor, mas para ser locutor eu tive que ralar, tive que passar por todo um processo. Tem uma situação aí, essa galera aqui não vai entender muito bem, porque era no tempo. Comecei minha carreira em 1984. Sim. Comecei muito jovem, 16, 17 anos, como sonoplasta, né? Querendo ali ser locutor, mas... Entendi. Vai ter que ralar, e a gente foi ralar bastante. Tem uma história que eu acho muito engraçada. Isso no rádio. Tem uma na televisão, mas... Sim, imagino, vocês têm milhões de eu sempre fiz um jornalismo histórias. mais sério. Sou muito a favor do jornalismo sério. Ele pode ter humor, isso aqui é uma sacada do Pedro. Ele pode ter humor, mas o apresentador não precisa ser palhaço. Sim. Estão fazendo hoje. Não acho que é o caminho. Exatamente. Quem quiser fazer, faça. Quem quiser continuar nessa linha, criar, amém, né, seja o seu feliz, personagem. Mas eu acho que dá pro cara ser engraçado sem ser forçado. Não pode tirar a credibilidade, né? Nós temos a nossa veia de humor naturalmente. Até na igreja, se você estiver com alguém, você brinca, tira uma brincadeira com um com o outro. Verdade. Naturalmente. Mas enfim, eu estava na sonoplastia, aí o locutor pediu, eu estava fazendo um break comercial. Eu fazia as folgas dos locutores, mas eu operava, fazia a sonoplastia e fazia as folgas dos locutores. Esse dia eu estava fazendo a sonoplastia, o locutor, olha, nota de falecimento. Isso foi em Natal, no Rio Grande do Norte, no início da minha carreira. Aí, nota de falecimento, terminou o break comercial, só o sinal da hora, 3 horas mais 25 minutos, nota de falecimento. Só que o último jingle, o último comercial, naquela época não era como computador, era um toca-fitas, cartucheiras, quem sabe, analógicas, eram umas fitas quadradas com os comerciais de 15, 20, 30 segundos, o máximo 1 minuto, um jingle cantado, prefixado, etc. A rádio raiz. Rádio raiz, o AM mesmo, aí o cara, nota de falecimento. Eu dei a hora certa, ele trocou a nota de falecimento. Só que o último comercial que tinha rodado era um jingle da Prefeitura Municipal do Natal. Eles tinham um frigorífico popular que vendia frango, carne, tudo mais barato. E eu lembro até do jingle, era olha a carne fresquinha, barata e macia, quem é que não quer? Aí o cara, nota de falecimento, só que o toca-fitas que estava rolando lá na hora, tem que dar um stop. Terminou os 30 segundos, dava um stop. Ele parava automático. Sim. Só que essa cartucheira estava com problema. Não parou. Não estava dando stop. Não, acredito que você deu Quando nota o cara do deu a hora falecimento. certa, que ele falou nota de falecimento, falei, vou dar o nome fictício aqui, faleceu Antônio José da Silva. Quando ele falou isso aí, começou um fundo, uma trilha de fundo. Olha a carne, fresquinha, barata e macia, quem é que não quer? Essa analogia. Uma infeliz coincidência. Não, e assim, ao vivo, de fundo, rádio, ao não vivo. tem como, né? Não tem, a maioria. Ao vivo o locutor parou e eu não saquei que tava ele. Olha a carne, fresquinha, barata e macia, quem é que não quer? Quero um jingle, o jingle da prefeitura. Da prefeitura. Aí eu me toquei, deu stop, ele não aguentou, ele ria. E ele falando E eu assim, com o microfone aberto, segura a onda aí, cara. Segura, Mas aí eu vi que ele não segurou. Aí eu meti o prefeito. É uma história ele contando assim, engraçada. a pessoa às vezes não entende.
Porque quando chega do outro lado, né, Herbert? Porque ele tá lá, rádio ali. Só que chega pras pessoas em casa que estão escutando. Na hora. Né? Vira uma coisa, um problema. Ligou, já processar vocês. Verdade. Exatamente assim. E papapá. Não, o diretor superintendente teve que entrar na jogada para dizer, não, foi um equívoco, foi um problema técnico. Acontece. Foi sério. Agora eu vou falar uma outra do Aqui Agora. Conta. Ele falou umas duas Aqui Agora, eu lembro desse programa e foi com a Cristina também, né? Foi, Eu comecei a fazer o Aqui Agora em Natal. Eu me destaco em Natal e venho para São Paulo. Cristina Rocha hoje faz o Casos de Família. Exatamente. Sucesso no SBT. Sucesso. Eu fazia um Casos de Família na rua. Eu já fazia. Naquela época. Olha, que legal. 1992. Já tinha essa sacada. Eu pegava o acusado e o acusador e juntava. Tipo, e tentava resolver o problema lá. A mulher que trocou a esposa pela amante. Então a esposa vinha denunciar para Aqui Agora, quem ia para lá, para o barraco, Herbert de Souza. Não acredito. Me mandava. Aí eu pegava a esposa, a ex-mulher, e jogava junto com a amante. Eu tenho um vídeo disso aí. Meu Deus! Aí eu fazia. E era o barraco. Começava do outro lado da rua, estou aqui com a fulana de tal, construí uma vida com fulano. E as pessoas aceitavam, né, se expor a isso, né? Ele resolveu. Por que ele deixou? Aí ela, eu construí tudo, e a casa é minha. Aí, então vamos lá, se é sua, vamos lá. Vamos lá, eu saía com a pessoa, Pedro, ia na casa. Aí chegava e encontrava com a amante. Era o juiz do povo. Essa da amante, ela pegou a amante pelos cabelos, foi um barraco danado. Então, foi isso que me projetou pro Aqui Agora Pro Aqui nacional. Agora, verdade. Porque se eu fosse ver matérias policiais no meu estado, eu ia passar fome. É limitado. Uma metrópole, né? como São Paulo, né? Aí, esse é um dos casos engraçados. Aí teve outra que um cara procurou Aqui Agora. Então, toda matéria de conflito familiar, para não dizer barraco, exatamente. Respeitar não é barraco. Conflito familiar. É mais leve, gente. É mais leve. Mais classudo. Aí o cara fez uma denúncia no Aqui Agora. Mili, Braga, Jéssica, João, Kika fez uma denúncia dizendo que a mulher estava usando som de altas horas, transformando a casa dela num bar. Mas tá tirando o meu sossego, o cara barbudo, o cara bem boa pinta. Aí eu comecei, sempre ouvindo quem estava acusando. Entendi. Aí eu comecei a ouvir, estamos aqui com fulano de tal, ele está denunciando a lei do silêncio, depois das 22 horas, não pode usar som muito alto. Aí eu, onde que é? Fica ali na rua, tal, vamos pra lá. Aí eu chegava na frente, aí a mulher abre a porta. Quando ela viu que era Aqui Agora, era uma... Aqui Agora era... Voltou aí no SBT, mas naquela época era Aqui Agora. Era o povo mesmo. Era primeiro Aqui Agora, depois a polícia. Aí, quando eu cheguei, ela viu Aqui Agora, eu não tô respeitando. Quando ela me viu, repórter, eu lhe conheço, entre aqui. E ela aí? mandou eu entrar. Aí o cara ficou do lado, deixa esse sapo barbudo aí fora. Já falou logo assim. E eu ria das matérias, eu começava a rir. Aí ela, entra aqui, só você. Aí eu falei, mas a câmera não entrou, só câmera você. Gravando, Aqui Agora é isso, Ai, amiga. que legal! Câmera em tempo real, como se fosse ao vivo, né, Pedro? Essa é a sacada. Aqui Agora é isso. É a vida como ela é. Exatamente. Era é muito bom. E não tinha programa tinha na TV corte, naquela época, desse jeito, desse E estilo. ela só entra você, então você fica aí, isso tudo gravando. Você fica, aguarda lá. Quando eu entro, ela me leva no quarto dela. Não, para. Olha a coragem do homem. Me levou direto pro quarto dela. Olha a coragem. Gravando. Ela disse, sabe por que ele tá fazendo essa denúncia, esse cabra safado, esse sapo barbudo? Por quê, querida? Tá vendo essa caminha, a cama tava bem forradinha, um coração em cima da cama, um travesseiro em forma de coração. Porque ele quer dormir comigo nessa caminha bem gostosinha, mas ele não vai conseguir. Meu Deus! Aí eu rachava o bico, cara. Mas tinha a música alta, né? Aí depois a edição colocava, porque isso era tudo gravado, né? Sim, sim. Naquela época o recurso do ao vivo era mais complicado. E são coisas assim inéditas que a TV não tinha, né? Pedro, você também deve ter feito coisas assim imediatistas para a TV. O Big Brother, né? Da favela eu que fiz, né? Foi você que fez? O primeiro, isso que eu ia te perguntar. E eu tentei várias vezes me inscrever no Big Brother, ninguém me chamava. Ninguém chamava. Na última vez eu fiz uma fita, gravei, cantei, que eu também canto, eu sou cantor. Meu Cantei Deus, e tal. olha só. Aí não me chamaram também, eu fiquei revoltado. Aí eu falei pro meu amigo assim, eu falei, não adianta, eles não vão me chamar mesmo, eu vou montar o meu.
Aí eu fiz o ramelão, né? Eu confinei 8 pessoas numa casa de 2 cômodos para disputar um prêmio de R$1.000 parcelado em 10 vezes. E dei uma motinha ano 94 com o documento atrasado e busca e apreensão. E passou aonde isso? Então, na época, a gente postou tudo na internet e deu aquele alvoroço. Aí eu coloquei... Teve muita procura? Teve muita gente que assistiu. Verdade. Aí o Jô Soares me chamou a primeira vez. Participantes, para querer participar, teve? Aí eu coloquei o MC Frank Bruno, que era dos Black Juniors, você deve lembrar. Não lembro. Fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Venderam mais de 2 milhões de cópias, mas tava no ostracismo, desaparecido. Tá. Aí eu chamei ele. Muitos daquela época estão, mas tem água aqui pra mim, eu pensei que só tinha pro Pedro. Não, pros dois. Aí eu chamei ele, a socialite carioca, que é a Heloísa Faisol, a falecida, chamei ela também, consegui convencer. Ela falou, só vou se tiver um hotel 5 estrelas pra você me hospedar. E aí? Aí eu tive que arrecadar dinheiro, colocar então você fez com a Heloísa Faz Sol. Vamos criar a Heloísa Faz Sombra. Bom. Dando uma dica ela é querida. Aí eu coloquei o pessoal, tudo dentro lá dos 2 cômodos, né? Quarto e cozinha e banheiro. E a gente colocou as câmeras e foi aquele auê todo. E no final, teve muita discussão, né? Eu tinha que ficar mediano. O Busão dos Famosos foi um outro que eu fiz. Aí, Mas isso aí era a casa dos famosos. Não, era o Big Brother da favela, o ramelão. Eu peguei essas pessoas aí eu trouxe o morador de rua também, que a gente deu um banho nele, porque não tinha condições. E é isso que eu ia falar agora, o morador de rua, como que pode? Era o Cicinho, né? E aí eu fiz a gente juntou ele, que era um morador de rua, junto com a socialite carioca milionária. Pedro, não aguento. E a gente fez aquele contraste da sociedade, né? Porque é o lado pobre com o lado rico. E aí a Heloísa queria champanhe e o morador de rua queria só uma tubaína. Pinga e tubaína. Não, pinguinha a gente não dava, porque eu tinha medo dos ânimos exaltarem, né? Poderia exaltar e aí não ficar uma coisa descontrolada. Teve uma menina que veio, teve gente que veio de Minas, do Rio de Janeiro, da Bahia, e virou um auê. E eu conseguia convencer as pessoas a colocar dentro da casa e também ser o participante. E foi muito legal esse Big Brother, abriu muitas portas aí na comunicação. Porque você acaba pegando um título que está famoso aí na TV e você acaba construindo ele no humor e numa coisa acessível, né? Porque até você falou, eu tentei entrar no Big Brother e não consegui. É inacessível, né? Demais, a gente fica meio... Eu também loteria, sinto, né, é uma loteria. Porque a última entrevista que eu fiz foi com a Malu, a Malu, não me lembro agora o sobrenome dela, mas a Malu, ela fez o Casamento às Cegas 50+. Casamento às Cegas. Agora, né? Ela falou que ela gravou 2 anos atrás e agora que começou a passar. Tá jogando no ar. E agora que ela tá assim desenvolvendo, porque agora ela criou um podcast e tal, então assim, tem que ter um start, né? E ela teve esse start e ela tá fazendo o programa dela maravilhoso. Mas assim, rádio hoje em dia, Herbert, a gente tá falando de rádio, né? Tanto AM quanto FM, né? Tem o seu público, porque assim, por mais que a gente escute música, eu gosto de ligar o rádio no carro, né, quando eu estou no carro. É o rádio de notícias, um rádio de um jornalista que a gente está acostumado a escutar, é muito gostoso. Eu acho que o rádio é mais impactante. É mais impactante, o rádio né? Dinâmico, é momento, né? Mais imediatista. Ele que é cria do rádio, ele sabe disso. Deixa eu te contar uma história Ele legal. É cria do rádio. Cria ele do rádio. Cria. É um morador ilustre aqui de Alphaville. Fábio Júnior. Tudo isso foi antes de eu vir trabalhar no SBT em 1995, contratado pelo SBT para fazer parte daquele time de ouro do Aqui Agora. Sim. Eu já estava lá com Gil Gomes, Cristina Rocha, Gil Gomes, o saudoso. Celso Russumano. Só aquele pessoal fraquinho, né? Muito fraco, né? Maravilhoso. A gente diz assim, eu estava no banco lá de reserva, mas eu fiz parte. A seleção tava na seleção, né? De jornalismo era ali. Que legal. Isso é incontestável. Eu tô incontestável mesmo. Realidade. Não, mas era verdade. Celso Russumano, o Homem de Sapato Branco, Gil Gomes, Wagner que legal.
No Ibope na época. Carlos estourava. Estourava tudo. Wagner 50 Monte. pontos, 40, 30. Ganhávamos da Globo. E o Júnior, Fábio Júnior, Aí Fábio Júnior estava numa novela, eu não lembro o nome da novela. Lembro, tem uma novela que ele fez. A novela que tinha uma flor. Sim, que ele era o protagonista. Não era do táxi? Não era uma flor que ela tinha um jeito sensual, sexual. Eu não lembro também. Eu não lembro o nome da disso. novela, mas estava perfeito. Uma febre no Brasil. Fábio Júnior vai fazer um show em Natal, lotado. Imagina, a novela na Globo estourada. Aí, Cérebro, você vai pra lá fazer a tietagem. Fazer as meninas apaixonadinhas, chorando, tá legal. Só que Fábio Júnior demorou 4 horas para chegar, atrasou 4 horas para chegar no show. Só que eu sempre fui muito ousado. Eu tinha uma pauta, mas dependendo do que estava acontecendo, eu não obedecia a pauta. Depois, se quisesse me demitir, tinha um problema. É autodidata, né? Totalmente autodidata. Aí eu vou para lá, eu vi, foi um povo revoltado. Cadê Fábio Júnior? Era mulher, era jovem, era criança chorando, era um calor ansiosa. daquele. E cadê o Fábio Júnior? E o locutor de Natal, porque a gente sempre tem uma coisa nordestino. Eu tenho essa visão hoje, né? Eu tenho essa visão hoje, porque eu fiquei mais de 30 anos em São Paulo, então eu sei o que é. Mas ele tem uma coisa de submissão. Daqui a pouco o Fábio Júnior vai chegar aqui no... Quando eu vi aquele negócio, eu falei, não, tá errado, eu comecei fazendo o contrário. Desenvolvendo. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito com o povo você não fez isso, Heber. Fábio Júnior, você tinha que ter vergonha. Desse jeito. É coragem, hein? Verdade. Você tinha que ter vergonha e respeitar o seu público que coloca você na novela, que compra o seu disco. Aí comecei. Saiu até na Veja. E aí, Fábio Júnior... Comecei, peguei os fãs. Quem é que tá organizando? Aí fui, procurei o organizador, subi no palco, queria me colocaram pra fora. Põe essa equipe pra fora. Eu vou, pode me pôr pra fora, mas Fábio Júnior tem que respeitar, Fábio. Gente, eu amo o Fábio. Quem não ama Fábio Júnior, uma referência. Mas a história é muito linda. Mais fã. Gente... E essa matéria deu nacional, explosão, deu no Ibope, inclusive, da Globo. E é uma coisa fora, né, do comum, né? Ele tem as sacadas muito rápido, por isso que é quem é hoje. E olha, eu não vou botar você pra fora, nem o Pedro, mas o nosso tempo acabou. Infelizmente, porque, gente, eles têm muita história. Eu não contei nem da entrevista que eu fiz com o Roberto Carlos. Roberto Fiz ele cantar no Aqui Agora. Nossa, que delícia. Muito gente, bom, olha... Estou muito feliz por entrevistar Herbert de Souza, Pedro Mendes e, gente, é muita história para contar e curiosa, mas o programa 1001 História tá terminando, já terminou, né? Mas vai deixar muitas saudades. Por quê, gente? São pessoas especiais que eu trago aqui. E, gente, é sobre isso, 1001 História. Beijo, gente, obrigada!